para que você entenda como se posicionar como nova criatura. Eu falei o quê? 1 Coríntios? Então falei certo. 1 Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ler somente o versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Muda a versão para mim, coloca combate o bom combate da fé. 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo é o 12. Diz assim a palavra de Deus: combate o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Vamos ler comigo? Vamos lá, bem forte comigo. Combata o bom combate da fé. Mas bem para fora assim, dando realidade ao que você está ouvindo. Diga comigo: combata o bom combate da fé. De novo, o bom combate da fé. Amém? Você já deve ter ouvido eu falar, mas vou falar novamente isso. Muitas pessoas usam esse versículo como fundamento para a morte de alguém. Sempre quando morre alguém, a pessoa coloca lá: combati o bom combate da fé. Meu irmão, não necessariamente esse versículo tem que ser usado para esse momento. É possível sim que alguém, quando chega no último dia da sua vida, talvez combateu o bom combate da fé. Mas nós não podemos olhar para esse versículo, por mais que ele se popularizou dessa forma, nós não podemos olhar para esse versículo limitando a ele essa situação. Quando Paulo está falando aqui, combata o bom combate da fé, ele não está falando do último dia da sua vida. Ele está falando da sua existência sobre a terra. A sua existência na terra, a sua vida deve ser pautada no que Paulo está dizendo aqui: combate o bom combate da fé. O único combate que nós temos que travar é o combate da fé. Repita comigo: o único combate que eu tenho que travar é o combate da fé. A nossa única batalha é essa batalha aqui, irmão, é o combate da fé. Agora entenda, vamos fundamentar isso aqui, porque muitos, ao ler combate o bom combate da fé, ele entende com isso que ele tem que combater o diabo. Quantos crentes estão aí combatendo o diabo? Outros pensam: eu tenho que combater o pecado. Outros começam a pensar: eu tenho que lutar, eu tenho que combater para ter fé. Meu irmão, combater o bom combate da fé não é combater o diabo, não é combater o pecado e não é lutar para ter fé. Se você entende esse versículo dessa forma, você resume somente num versículo como você está vivendo, sem conhecimento de quem você é em Cristo Jesus. Quem, ao ouvir combate o bom combate da fé, está lutando contra o diabo, está lutando contra o pecado, ou está lutando para ter fé, você resume a vida dessa pessoa no versículo que diz que ele não compreende o que é ser nova criatura. Ele não entende isso, porque ser nova criatura é entender que combater o bom combate da fé é não precisar lutar contra o diabo, é não precisar lutar contra o pecado e é não precisar lutar para ter fé. Vamos fundamentar isso? Diga assim comigo: combater o bom combate da fé não é lutar contra o diabo, não é lutar contra o pecado e nem lutar para ter fé. Meu irmão, é muito comum nós pensarmos assim. Então a pessoa começa a lutar com o diabo. E aí por que ele pensa isso? Apóstolo, porque o diabo está vindo contra mim. O diabo está vindo contra a minha vida. E aí eles pegam qual versículo para fundamentar isso? Efésios capítulo 6, versículo 12. Quando Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra toda a potestade. Aí ele pensa: eu tenho que lutar contra o diabo. Presta atenção. Mas Paulo diz que esse combate não é na minha vida, é no mundo tenebroso. O versículo diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra toda a potestade e principado no mundo tenebroso. Não é na minha vida, é no mundo. Lá ele está operando, na minha vida não. Ele não tem poder sobre a minha vida. Qual é a posição que eu tenho que tomar diante do diabo? Vamos ver, 1 João capítulo 3, o versículo é 8. 1 João 3, 8. Qual é a posição como nova criatura que eu tenho que ter diante do diabo, diante dos ataques de Satanás?
Olha o que diz aqui: aquele que pratica o pecado é do diabo. Diga comigo: aquele que pratica o pecado é do diabo. Agora olha o que diz: porque o diabo vem pecando desde o princípio, mas para isso o Filho de Deus se manifestou. Diga comigo: para destruir as obras do diabo. Eu não tenho mais que lutar contra aquilo que Jesus já destruiu. A palavra de Deus está dizendo, meu irmão, que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Tudo aquilo que mata, rouba e destrói são obras do diabo. Eu não tenho que lutar mais contra isso. E aí eu quero que você ouça, compreenda, para você ter o entendimento correto disso. Então, combater o bom combate da fé não é lutar contra o diabo, porque ele já foi destruído por Jesus Cristo. Digam glória a Deus. Olha o que diz em 1 João capítulo 2, versículo 14. 1 João 2, 14. Diz assim, ó: filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhece aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. Continue lendo para mim, por favor. Diga comigo: e vocês, toda a igreja, vamos lá, e vocês venceram. Diga: venceram o maligno. Meu irmão, combater o bom combate da fé não é lutar contra aquele que já está derrotado. A palavra de Deus está dizendo que nós já vencemos o maligno. A palavra de Deus está dizendo que Jesus já destruiu, já venceu as obras de Satanás. Então, primeiro ponto que eu tenho que entender: quando Paulo diz combata o bom combate da fé, ele não está dizendo luta contra o diabo. Quem luta ainda não venceu. Diga comigo: quem luta ainda não venceu. Toma posse desse pensamento. Diga comigo mais uma vez: quem luta ainda não venceu. Eu não tenho que lutar contra um derrotado, meu irmão. Eu não tenho que lutar contra aquele que já foi vencido, contra aquele que já foi destruído. Eu sei que na mente de alguns de vocês deve estar passando: e como que eu faço contra os ataques do diabo? Combata o bom combate da fé. Eu vou encerrar dizendo o que é combater o bom combate da fé. Eu estou dizendo que isso não é lutar contra o diabo. Eu não tenho que lutar contra aquele que Jesus já venceu. Agora entenda, presta atenção. Por que que as pessoas ainda estão lutando contra o diabo? Porque ele está dizendo o seguinte: Jesus venceu, eu tenho que vencer também. Não, meu irmão, Jesus não precisava vencer o diabo. Jesus não precisava vencer o diabo. Se ele veio aqui, se tornou homem, ele não precisava vir aqui se tornar homem. Se ele veio, se tornou homem e lutou contra o diabo e destruiu as obras do diabo e venceu o diabo, ele não fez isso por ele. Ele não precisava se tornar homem. Ele não precisava lutar contra o diabo, ele não precisava vencer o diabo. Se ele veio aqui como homem, ele veio por uma razão: ele veio para fazer aquilo que eu não podia fazer. Se ele lutou contra o diabo, ele lutou em favor de alguém, em meu e em seu favor. Se ele destruiu as obras do diabo, ele não destruiu para ele, porque ele não precisava, ele era Deus, ele é Deus. E como Deus, ele não precisava vencer diabo. Mas nós, como homens, precisávamos vencer. Digam glória a Deus. Se ele veio aqui, ele veio por mim. Ele veio por você. Ele venceu por mim. Ele venceu por você. Levanta a mão para o céu e diga: obrigado, Jesus. É esse pensamento que nós temos que ter, o pensamento bíblico. Eu não sei se você chegou aqui e veio do mundo puro, sem ter religiosidade dentro do seu coração. Se você veio, está facinho de você compreender a palavra. Mas se você, para chegar aqui, caminhou por muitas religiões,
Possivelmente você veio com esse pensamento: eu tenho que lutar contra o diabo, eu tenho que vencer o diabo, porque o diabo é poderoso, mas Deus, Ele vai me dar graça. Eu preciso fazer um jejum, porque se eu jejuar, o diabo perde a força, porque está escrito lá, Jesus falou que essa casta de demônios só sai por meio de jejum e oração. Jesus teve que vencer o diabo, eu também tenho que vencer. Meu irmão, isso é pensamento de quem ainda não entendeu a sua identidade em Cristo. É um pensamento religioso de muitos evangélicos, mas não é o pensamento bíblico. A pessoa ainda não entendeu a obra de Cristo. Ele visita a igreja, ele passa por igrejas que ainda não têm os olhos espirituais abertos para entender a sua posição em Cristo Jesus. A palavra de Deus está dizendo que Jesus já venceu. Ele está dizendo: vocês já venceram. Amém, pessoal? Isso é fato. Agora, eu disse também que você não tem que lutar contra o pecado. Vamos ver isso na palavra de Deus. Romanos capítulo 6, o versículo é o 14. Romanos 6, 14. Vamos ler comigo? Posso contar com a ajuda de vocês? Sim ou não? Vamos lá, dando propriedade ao que você vai ler. 1, 2, 3. Vê de novo, vamos lá. Preciso explicar o que, meu irmão? Se a palavra de Deus está dizendo que o pecado não me domina, por que eu tenho que lutar contra aquilo que não tem poder para me dominar? Eu sei que muitos vão pensar: mas o pecado está aí, como que eu vou vencer? Você não vence. Você não vence aquilo que não pode te dominar. Se não pode te dominar, meu irmão, é porque você é maior do que isso. Amém, pessoal? Calma que eu vou fechar com chave de ouro, você vai compreender. Não fica tentando adivinhar o fim. Caminhe comigo na viagem. Vão recebendo a revelação. Amém? É igual aquela viagem que você faz, entrou no avião, contempla a paisagem. De um lado você vai ver nuvem, da outra também, mas contempla. Não fica pensando lá, como que será lá embaixo? Contempla o que você pode ver agora. Amém, pessoal? 2 Coríntios capítulo 5. Agora, meu irmão, o religioso, quando ouve isso, ele tem um piripaque, quando ele lê isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios 5, 19. Olha, eu vou ler devagarzinho para você entender. Amém? Para você receber no teu espírito. Olha, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Pensa comigo, vamos lá, diga comigo: Deus em Cristo estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, quem trouxe as vidas para Deus foi o próprio Deus. Através da vida de Jesus, raciocina comigo, através da vida de Jesus, Deus buscava a humanidade, ou melhor, buscou a humanidade. Amém, pessoal? Então Deus estava em Jesus reconciliando, tirando as diferenças. Amém, pessoal? O mundo consigo mesmo. Preste atenção agora. Como o mundo estava nesse estágio que Deus estava em Jesus trazendo o mundo para si? O mundo estava em santidade? Quando Jesus morreu na cruz, a humanidade estava em santidade? Pensa comigo, igreja. Diga comigo, não é proibido pensar. Então Deus estava em Jesus trazendo o mundo para si. Qual era a condição do mundo? Em pecado. Agora olha que é lindo, continua lendo o versículo. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando o mundo, diga comigo, não levando em conta os pecados dos homens.
Tem uma outra versão que diz: estava em Cristo não imputando os pecados aos homens. Sabe o que é isso? É exatamente o que está escrito, não levando em conta. O que quer dizer então isso? Deus estava em Cristo, trazendo o mundo para si, e o pecado não foi um fator de divisão. O pecado não era um fator de separação, porque Deus não estava olhando para o pecado. Deus estava aqui com a finalidade de vencer o pecado em Jesus. Quando João Batista olhou e viu Jesus vindo, ele disse para os seus discípulos: eis o Cordeiro que faz o quê? Que faz o quê, igreja? Que tira o pecado do mundo. Vocês acreditam que Jesus fez isso? Quantos acreditam? Se ele tirou o pecado do mundo, por que eu tenho que vencer aquilo que ele já tirou? Aí eu sei que você deve estar pensando, mas eu ainda peco. Como que eu venço isso, apóstolo? Combatendo o bom combate da fé. É a única batalha que eu tenho que travar. Amém, queridos? Eu também disse aqui que combater o bom combate da fé não é estar lutando para ter fé. Amém? Vou te mostrar isso dentro da palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Vamos ler comigo? Olha lá. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas o contrário, tenha um conceito equilibrado. Diga comigo: de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Diga: a medida da fé que Deus me concedeu. Então você tem que lutar para ter fé? A palavra de Deus está dizendo que Deus te concedeu uma medida de fé. Dentro de você tem uma medida de fé. Mas eu sei, se vocês viajaram em muitos lugares para chegar aqui, alguém disse para você nesses lugares que você não conseguia alguma coisa porque você não tinha fé. Ou porque a tua fé é fraca. Você tem pouca fé. Meu irmão, preste atenção numa coisa. Ninguém tem pouca fé, ou não tem fé, nem nada disso. Se você nasceu de novo, Deus te deu uma medida de fé. Ah, mas a minha fé é pequena. Pois é. Jesus disse assim, ó: se você tiver fé, como um grão de mostarda, olhará o monte e dir-lhe-á: erga-te, lança-te no mar, e assim você será feito. Então a fé é como um grão pequeno. Amém? Mas uma vez que esse grão de mostarda é plantado, ele vai se tornar uma grande árvore. O que Jesus está dizendo? Você recebeu uma medida de fé. E quando você agir essa fé, plantar essa fé, agir essa fé vai aumentar naturalmente, como uma semente. Então eu não tenho que lutar para ter. Se eu recebi Jesus, eu recebi fé. Sabe por quê, meu irmão? Se eu entreguei minha vida para Jesus, eu nasci como Jesus. Imagina, Jesus não venceu porque ele não tinha fé. Faz sentido isso para ele? Ah, ele não está conseguindo isso porque ele não tinha fé. Mas por que as pessoas falam isso? Porque eles pegam versículos, meu irmão, quando Jesus diz: homem de pequena fé. Aí eles falam: está vendo, Pedro afundou porque ele era de pequena fé. Meu irmão, eles não lêem o versículo completo. Os olhos deles ainda não foram abertos. E eu não estou falando mal deles, só estou dizendo que ainda não cresceram a esse nível. Estão me compreendendo? Apóstolo, mas nós crescemos? Crescemos, meu irmão. Contra fato não é argumento. O que eu posso fazer? Eu vou falar o quê?
É a mesma coisa de eu dizer assim: Ronaldinho Gaúcho não jogava futebol nenhum. Fazia sentido? Ronaldo Fenômeno era um péssimo jogador. Faz sentido isso? Então não adianta, meu irmão. Tem que reconhecer as coisas quando são. Amém, pessoal? Estão compreendendo, sim ou não? O versículo diz assim, ó: porque homens de pequena fé, por que duvidaste? Ele não fala da pequena fé, ele fala porque duvidou. O problema não foi a pequena fé, porque todos os homens são de pequena fé. Consegue compreender, meu irmão? Ele não criticou a pequena fé, ele disse assim: ô homem de pequena fé, porque nós somos de pequena fé diante dele, como grão. Mas ele está dizendo: por que duvidaste? O problema não estava na fé, o problema estava porque duvidou. Estão me compreendendo? Sim ou não? Você vai encontrar Jesus falando só 2 vezes de pessoas que teve grande fé, e os 2 não eram de Israel. O centurião, Jesus diz: nem mesmo em Israel eu achei tamanha fé. Sabe por quê? Porque quem é de Israel tem contato com a religiosidade, aí está cheio de travas. Consegue compreender, meu irmão? A pessoa que vem de religião, ela vem cheia de travas, ela vem cheia de manias, então ela precisa se libertar disso. Estão comigo ainda? Jesus falou: nem mesmo em Israel, você não é de lá, por isso que você é puro. Você não veio de tantos ensinos deturpados. Por isso você está dizendo para mim: basta uma palavra. Basta uma palavra. Se fosse lá de Israel, ia dizer para mim: vai lá na minha casa, bota a mão na cabeça, ora. Mas como você não é contaminado pela religiosidade, você sabe que eu não preciso estar presente. Você sabe que as coisas operam no mundo espiritual, porque você crê em mim. Consegue compreender, meu irmão? Então, está claro isso para vocês? Então, combater o bom combate da fé não é lutar para ter fé, porque eu já tenho fé. Se eu nasci de novo, eu estou falando para quem nasceu de novo. Se você é nova criatura, quem é nova criatura, diga amém. Se você é nova criatura, você já nasceu com uma medida de fé. Está escrito aqui, meu irmão. Estou inventando a roda? Está aqui, ó. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas o contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Deus me concedeu uma medida de fé. Concedeu outra medida para Cleis, concedeu outra para o Marcos, concedeu outra para a Maera, concedeu outra para a obreira Cida. E assim para cada um de nós. Deus concede uma medida de fé. Então, combater o bom combate da fé não é lutar para ter fé. Vamos ver outra aqui para a gente concluir a mensagem. Romanos 10, 17. Vamos lá? Olha o que diz. Consequentemente, diga comigo, a fé vem por se ouvir a mensagem. Eu não preciso lutar para ter fé, a fé vem quando eu ouço a mensagem. Amém, pessoal? E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, quando eu ouço a palavra, a fé nasce no meu coração. E essa palavra que eu ouvi me levou a nascer de novo. Ninguém nasceu de novo sem primeiro ouvir a palavra. A salvação não é pela fé? Agora pensa comigo. Se a salvação é pela fé, quantos estão salvos aqui? Ixi, eu acho que tem gente que não acredita que está salvo não, irmão. Vou perguntar de novo, quantos creem que estão salvos aqui? Se a tua fé te salvou, a sua fé agora é fraca? Você não recebe um milagre, aí o pastor vai dizer, porque você não tinha fé, meu irmão.
Faz sentido? A tua fé é poderosa para te salvar, mas não é poderosa para abrir a porta de um emprego. Não faz nem um pouco de sentido. A tua fé é poderosa para te livrar do inferno e para te ligar ao céu, mas ela não é poderosa para curar uma enfermidade. Se a tua fé te desvia do inferno, por que ela não cura uma enfermidade? Por que ela não te proporciona o milagre da cura? E por que não acontece, apóstolo? Exatamente porque o apóstolo Paulo diz aqui, a razão é essa: combata o bom combate da fé. O que é combater o bom combate da fé? É você se posicionar na vida como nova criatura. Você, meu irmão, vence todas as coisas quando você se posiciona como nova criatura. Se você é nova criatura, você já venceu o diabo, porque Jesus venceu por você. Se você é nova criatura, você já venceu o pecado, porque Jesus venceu por você. Se você é nova criatura, você tem fé, porque Jesus já te deu fé. Então o que é combater o bom combate da fé? É não aceitar ser outra coisa daquilo que Deus falou que você é. Contrário daquilo que Deus falou que você é. Se Deus diz que você é nova criatura, você é nova criatura. A nova criatura agora tem que viver como uma pessoa que não é nova criatura, lutando contra o diabo, como faz o mundano. Não, eu não tenho mais que lutar, eu já venci. O que eu tenho que fazer com o diabo? Jesus disse: vão em meu nome, expulsem os demônios. Eu não tenho que lutar, eu tenho que expulsar. Expulsar não é tentar, expulsar é expulsar. Vamos lá, Marcos 16:15. A gente encerra aqui. Vamos lá no 3, igreja. Posso contar com vocês? 1, 2, 3. Diga: em meu nome expulsarão demônios. Diga: em meu nome expulsarão demônios. Presta atenção, queridos. Deixa eu fazer uma pausa para te explicar uma coisa. As pessoas que não são novas criaturas, ou melhor, deixa eu corrigir o conceito. As pessoas que não se posicionam como nova criatura, que não têm a consciência de quem são de fato e de verdade, elas estão vivendo um outro conceito. Qual é o conceito diante desse fato aqui? É o mesmo fato, só que diferente. O conceito de que Jesus chegou para os seus discípulos, olha só, Jesus chegou para os seus discípulos antes de ter vencido o diabo na cruz, e disse para os seus discípulos, quando eles não conseguiram expulsar um demônio, amém? O demônio pegava o menino e convulsionava o menino. Uma hora o menino caía na água, outra hora caía no fogo, e o pai do menino trouxe para os discípulos, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Todo mundo conhece essa passagem? E aí os discípulos lá lutando com o demônio, Jesus chegou e expulsou. E aí eles falaram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Todo mundo conhece? O que Jesus falou para os discípulos ali? Esta casta de demônio não sai senão por meio de jejum e oração. Jesus falou isso? Falou. Para quem? Para os discípulos antes dele ter morrido na cruz. Agora, ele dá uma ordem falando também como eles deveriam fazer com os demônios, mas agora depois que ele venceu na cruz. Qual é a ordem que ele dá para os discípulos? Ele não diz assim, continue jejuando e orando para expulsar os demônios. Ele muda. Ele aparece para os discípulos e diz: agora vão em meu nome. Sabe por quê? Porque a casta de demônio que você estava lutando, eu já destruí. Eu já venci.
Agora você não precisa mais ficar jejuando e orando. Eu não estou dizendo que você não precisa orar. Eu estou dizendo que você não precisa buscar sacrifício para vencer um demônio. Buscar se sacrificar para vencer um demônio. Amém, pessoal? Agora é diferente. Em meu nome expulsarão os demônios. Diga, em nome de Jesus, eu expulso os demônios. Meu irmão, eu gosto da versão que diz expelir demônios. Sabe o que é expelir demônio? Alguém já espremeu um cravo? Você espreme assim, pum. Já fez isso, meu irmão? Jesus está dizendo, faça isso com o diabo. Esprema ele. Ele tem que espanar longe. Tem que se espirrar longe. Amém, pessoal? Jesus está dizendo, agora vocês não precisam mais dessas coisas que tinham que fazer no passado. Então, a pessoa, quando ela lê Paulo falando, combata o bom combate da fé, e ela está lutando com o diabo, por que ela entende assim? Porque ela não tem o entendimento de quem ela é em Cristo Jesus. Por que as igrejas ensinam assim, apóstolo? Porque eles não têm o entendimento ainda de quem são em Cristo Jesus. São bons servos de Deus, pessoas temerosas, mas estão vivendo, perdendo a bênção, por não saber a sua posição em Cristo. Então, o que é combater o bom combate da fé? É ficar naquilo que Deus diz que eu tenho que ficar. Manter a posição que eu tenho que manter. Eu sou filho de Deus. Eu sou uma autoridade espiritual. Eu não estou brigando com o demônio, eu estou expulsando, eu mando. Eu mando e ele tem que ir embora. Diga comigo, eu mando. Diga, eu mando. Ele tem que ir embora. Diga assim, eu não estou com conversinha com o demônio. Amém, pessoal? Não tem que ficar com esse negócio, irmão, o diabo é poderoso, o diabo, ele é sim, se eu não entendo quem eu sou. Se eu não me mantenho na minha posição. Combater o bom combate da fé é não aceitar sair da minha posição. Eu sou filho de Deus. O diabo vai vir e vai falar, você não é, eu sou. Ah, mas olha o seu passado. O meu passado eu respondo com um bom futuro. O meu futuro é o céu, o meu futuro é a glória de Deus. A melhor maneira de honrar o meu passado é mostrando para o meu passado o grandioso futuro que eu tenho em Jesus Cristo. Acabou. É isso que eu tenho que fazer. Ah, mas não tem mais. Eu sou filho de Deus. Se posicione em Cristo Jesus, meu irmão. Combata o bom combate da fé. Eu não sei se alguém aqui está enfrentando alguma dificuldade grande na sua vida. Para de ficar pensando que o diabo é poderoso. A tua mentalidade é que está vencendo você. Uma mentalidade de alguém que ainda não nasceu de novo. Se a tua mente é a mente de Cristo, você se vê como Deus te vê. Agora, se a sua mentalidade é alguém caído, é alguém descendente de Adão, meu irmão, aí você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que ir no monte, você tem que fazer novena, você tem que fazer uma campanha de oração em casa, você tem que fazer das tripas o coração para ver se em algum momento Deus te ouve. Agora, se você tem a mentalidade de quem você é em Cristo Jesus, você é apenas um adorador. Enquanto eu adoro, o diabo se dobra. Enquanto eu adoro, a doença vai embora. Enquanto eu adoro, tudo cai por terra. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Diga glória a Deus. É a nossa posição em Cristo Jesus. Combater o bom combate da fé é não sair da sua posição. O diabo chega para você e fala, você é derrotado. Derrotado é você. Eu te expulso em nome de Jesus. Então vamos lá, em meu nome, diga bem forte, igreja, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Quantos aqui estão falando novas línguas? Não é só falar em línguas estranhas. Falar nova língua é parar de falar que você é um derrotado. Falar em nova língua é parar de se amaldiçoar. É parar de falar que as coisas não dão certo. Meu irmão, em Jesus tem que falar uma linguagem nova. Eu sou abençoado. Em Jesus eu sou abençoado.
eu sou saudável, eu sou curado, eu sou próspero. Não é falar como fala a autoajuda, eu falo com a consciência de que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Esse é lutar o bom combate da fé. Lutar o bom combate da fé é não sair da palavra, é não duvidar da palavra. Eu fico naquilo que Deus falou, eu luto para ficar na palavra, porque fé é fazer funcionar o que Deus falou, é deixar de acreditar na circunstância, é deixar de acreditar no que os meus olhos estão vendo e acreditar no que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que eu sou curado, nada vai dizer o contrário. Se a Bíblia diz que Deus abre porta, as portas estão abertas para mim. Se Deus diz que eu sou filho dele, eu sou filho de Deus. Eu não sei, meu irmão, qual é a situação que você está vivendo. Combata o bom combate da fé. Você tem duas opções: ou assume a sua posição em Cristo, ou você vai ficar aí como os crentes. E aí você fica vivendo dessa vidinha de luta. Vamos fazer agora, quem sabe nesse retiro a minha vida muda. Aí você vai, é movido, aquela coisa sentimental, você chora e fica aquele motivação, você fala, eu nunca tive a presença de Deus como dessa vez. Daqui a pouco acabou a presença de Deus, você está de novo na pindaíba, de novo na vidinha, precisando de mais uma motivação. O que você precisa é de posicionamento, meu irmão. Eu sou filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Então o que é combater o bom combate da fé? É se posicionar como nova criatura. Diga glória a Deus. Vamos lá para a gente encerrar. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa, aqui está escrito diferente, né? Mas é a mesma coisa, se beberem algum veneno mortal, diga comigo, não lhe fará mal nenhum. Então vamos parar aqui. Esse pegarão em serpente é uma linguagem figurativa, dizendo o seguinte, meu irmão, eu posso orar por uma pessoa carregada de demônios. Aqui vocês já viram eu orar para... Vixe, perdi conta, nem conto. Mas tem pessoa que entra na igreja com legião. Sabe quanto que é uma legião? É mais de 600 demônios. Já entrou pessoas aqui com 7 legiões, faça a conta. Eu até brinco às vezes, né? Tem pessoa que ele quase esvazia o inferno todo, está tudo dentro dele. Aí eu boto a mão na pessoa, se o senhor não passar mal, a palavra de Deus está dizendo que eu pego em serpente, meu irmão. Amém? Está querendo dizer o quê? O que a palavra de Deus está dizendo? Os demônios mais traiçoeiros do inferno, você pode botar a mão nele e ele não vai te fazer dano nenhum. Eu não vou orar para alguém perturbado e ficar passando mal. Meu irmão, eu já vi crente assim. Eu já vi crente, meu irmão, eu me lembro quando eu era criança, algumas pessoas iam, meu Deus, aquela pessoa estava tão carregada que quando eu orei começou a me dar dor de cabeça. E eu pensava, meu Deus, não quero orar por ninguém não. Oxe, a pessoa sai bem e eu fico danado. Faz sentido, irmão? Não quero saber disso, meu irmão. Mas qual é a graça? A graça, meu irmão, que eu posso fazer, posso colocar a mão, posso pegar em macumba. Eu não estou falando pegar tentando a Deus não, meu irmão. Amém, pessoal? Você fez eu lembrar de uma história agora. 2 pastores estavam passando pela encruzilhada, e os 2 pastores passando, e um viu a macumba, falou, está amarrado em nome de Jesus, pá, e o outro, meu Deus, irmão, não faz isso, vai te dar um problema aí, você vai ver. No outro dia, meu irmão, o pastor, quando foi encontrar com o outro, veio assim, ó. Aí o outro, eu não falei, irmão, eu não falei, vamos orar agora. Aí o pastor, irmão, está de brincadeira comigo, meu irmão. Então, meu irmão, tem gente que ainda não está bem na fé não, meu irmão. Pode estar pregando o evangelho, mas está aí, meu Deus, não mexe com esse negócio, apóstolo. Meu irmão, não é de abusar, é de saber a sua posição. É saber quem você é em Cristo Jesus. Amém, pessoal? A pessoa está carregada, apóstolo, o que eu faço? Vai lá e bota a mão, meu irmão. É você que pode fazer isso.
Volta o versículo lá, o versículo 16. Eu posso concluir, igreja? Deus está falando conosco? Olha lá, não, desculpa, o versículo seguinte. Então, fica aí mesmo. Vamos lá. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Diga de novo, quem crer? Quem aqui crer? Então essa palavra é para você, amém? Continua. Quem crê, aí diz, esses sinais, diga comigo, esses sinais seguirão os que crerem. Alguém aqui crê? Então esse sinal tem que seguir a sua vida. Diga comigo, aonde eu for, o sinal está me seguindo. Amém? Diga, eu estou em casa, os sinais estão comigo. Eu vou para o trabalho, os sinais estão comigo. Eu mudo de casa e mudo para uma casa aonde morava uma pessoa toda endemoniada. E eu não preciso ungir a minha casa, porque os sinais seguem a minha vida. A hora que eu entrar, se tiver demônio, vai ter que sair, porque eu cheguei. Amém? Meu irmão, é isso que nós precisamos viver, meu irmão. Não é os sinais acompanharão os apóstolos, os sinais acompanharão os pastores, os sinais acompanharão quem? Quem crê aqui, dá glória a Deus. Os sinais têm que acompanhar a sua vida. Aonde você for, meu irmão, o demônio te reconhece como autoridade. E aí vamos lá para a gente concluir. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Agora entenda bem, meu irmão, isso aqui é se for armado uma cilada para você. Amém? Eu vou fazer um copinho de veneno, porque a Bíblia diz que se eu beber alguma coisa mortal, não me fará dano algum. Aí você peca, porque a palavra de Deus diz, não tentarás o Senhor vosso Deus. Amém, pessoal? Não é você tentar a Deus, é se o diabo armar uma cilada para você, Deus te protege. Conseguiram entender? Continuando, imporão as mãos sobre os doentes. Diga, os que creem, imporão as mãos sobre os doentes. Alguém aqui crê? Diga, a minha mão tem o poder de Deus, e eu vou impor sobre os doentes. O que vai acontecer com eles? Aí as igrejas dizem, ficarão curados se for da minha vontade. Não é isso que eles dizem? Se for da vontade de Deus, Deus cura. Tem aqui essa condicional? Por quê? Porque é da vontade dele curar todos os doentes. Por que Deus quer curar todos os doentes? Meu irmão, porque a doença é uma opressão do diabo. A palavra de Deus diz que Jesus, ele curava todos os oprimidos do diabo. Amém, pessoal? Então o que é combater o bom combate da fé? Diga comigo, viver nessa posição. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Meu irmão, se você entrou aqui pensando, apóstolo, tem um mal na minha vida, eu tenho uma oração forte para você. Quer receber minha oração forte? Aceita Jesus. Porque o mal só tem poder sobre você se você não for filho de Deus. Mas tem muitos filhos de Deus que o mal tem tido poder. Por quê? O meu povo sofre porque falta conhecimento. Eu estou te ensinando. Você, como filho de Deus, tem que conhecer quem você é por natureza. Assuma a sua posição. O mal veio, meu irmão, fala, diabo, em nome de Jesus, comigo não. Na minha vida você não tem poder. Você tem que bater em retirada. Você tem que ir embora com aquilo que é seu. Agora deixa eu ensinar vocês a orarem. Quando você mandar o mal embora, fala, diabo, pega o que é seu e vai embora. Porque o diabo é malandro. Você manda ele embora, ele vai e deixa o que é dele lá. A doença, a enfermidade, a discórdia. Aí você fala assim, mas agora, apóstolo, eu mandei o mal embora, mas olha, não mudou. Você não mandou ele pegar o que é dele. Manda ele levar o que é dele. Amém, pessoal?
Manda ele levar o que ele trouxe. Diga um glória a Deus. Ele tem que ir embora em nome de Jesus. As portas estão fechadas, está passando por luta. A sua posição é como filho de Deus. Eu sou abençoado, Pai. Eu te agradeço, porque eu sei quem eu sou. Não abra mão disso, meu irmão. Ô meu irmão, não cai na mentira da religião. A religião atrapalha a vida, meu irmão. Seja cristão de verdade, aceita a palavra. Eu não estou te pregando uma utopia. Meu irmão, eu sei o quanto isso é libertador. Eu sei o quanto isso é abençoado. E só tem um jeito de você saber se eu estou te falando a verdade. Coloca a prova. Se não acontecer isso na sua vida, eu sou um falso profeta. Você nunca mais precisa vir aqui. Não deve vir. Mas eu sei que vai acontecer. Não é que eu garanto, não. É porque eu sei que a palavra de Deus é o poder de Deus.